Boa tarde, meus lindos e minhas lindas! Aula de hoje, matemática. Vamos pegar aí, por favor, o nosso módulo 4. No nosso módulo 4, nós vamos continuar com números decimais. Nós vimos o nosso denominador 10, o décimo, né? Que tem 1, 0, então é um número depois da vírgula. Antes da vírgula é minha parte inteira, tá? Minha parte inteira antes da vírgula. Depois da vírgula, minha parte decimal, né? A gente vê pelo denominador se é 10 e hoje a gente vai ver se é centésimo. Centésimo é quem? 100. 100 tem quantos zeros? 2 zeros. Então tem que ter quantos números depois da vírgula? 2. Isso aí. Então vamos lá. Para desenhar, vai ficar muito grande eu desenhar 100, né? Então, aí na página 113, você vê que tem aí já uma imagem dividida em 100 partes. Então, 100 é o nosso denominador, né? É o meu todo. Quantas partes foram pintadas? Vamos lá. A gente pode colocar aí que foram pintadas 34 partes, ó. 34 partes. Para eu colocar essa forma aqui fracionária em número decimal, a tia explicou décimo, um número depois da vírgula, por quê? Porque o 10 só tem um zero. O 100 tem 2 zeros, então tem que deixar 2 números depois da vírgula. Vamos lá, 34. Então, eu vou colocar a vírgula e o 34 depois da vírgula, porque eu sei que tem 2 números. E aqui vai ficar vazio? Não, né? A tia já falou, coloca o 0. Isso, coloca o 0. Para eu escrever, eu vou colocar 0 inteiro e 34 centésimos? Não, não preciso mencionar, escrever o 0. Eu vou colocar só 34 centésimos, tá bom? Então vamos lá. Outro exemplo aqui. 100 é o meu denominador. Vou colocar 328. Então, 328 centésimos. Eu tenho que colocar quantos números depois da vírgula? 2, porque o 100 não tem 2 zeros. Então, vamos lá. 2. Então, eu vou colocar o 8 e o 2. Aqui, eu vou botar o 3, porque aqui no meu numerador não tem 3 números. Então, 3 vai ser a minha parte inteira e o 28 a minha parte decimal. Então, vai ser 3 inteiros e 28, o quê? 28 centésimos, tá? Muito fácil, muito fácil. Mas, qualquer dúvida, vá lá no privado da tia Joelma. Vamos ver mais exemplos aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma maior quantidade de numerador. Vamos lá. Vamos colocar aqui 451 centésimos. Então, aqui na minha parte decimal, eu sei que eu tenho que ter quantos números depois da vírgula? 2, né? Então, eu vou botar o 1, o 5, vírgula e o 4. 4 inteiros e 51 o quê? Centésimos. Ó, 4 inteiros e 51 centésimos, tá? Agora, se eu diminuir lá a minha parte do numerador, se eu colocar aqui 8 centésimos. Então, eu tenho que ter 2 números depois da vírgula. Aqui o numerador tem 2 números? Não. Então, eu vou acrescentar 0, ó. 0 antes da vírgula, 0, 8. Ficou o quê? 8 centésimos, tá? Centésimos. E se eu quiser inverter? Se eu quiser colocar
se eu tiver aqui, ó, 4,51. Ah, coloque os números decimais para números fracionários. Então, eu sei que, como tem dois números depois da vírgula, o meu denominador só pode ser o quê? 100. Então, eu já sei que 100 é o meu denominador, tá? E o que tem aqui? 4,51. Eu vou colocar no meu numerador, só que eu não coloco vírgula, tá? Eu vou colocar 451. Não vou colocar vírgula. Aqui, 0,08. Eu vou colocar 100, que é o meu denominador. Eu vou colocar 0,08 aqui? Não. Eu não acrescento nem o zero e nem a vírgula. Eu só vou colocar o 8. Só vou colocar o 8, tá? A tia vai deixar aí atividades para vocês fixarem esse conteúdo, tá? E a gente vai ler aí esse texto que tá aí no módulo, né, no conteúdo de hoje. A tia vai ler aí com vocês detalhadamente esse texto, mas qualquer dúvida, vai lá no privado da tia Joelma, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e se cuidem. No texto aí da página 114, a vitória em centésimos de segundo. Provavelmente você já escutou a expressão 1/100º de segundo. Ela significa que, dividindo um segundo em 100 partes iguais, devemos considerar apenas uma delas, o que equivale a um intervalo de tempo relativamente pequeno. Nos esportes de velocidade, por exemplo, o intervalo de tempo mínimo pode determinar a vitória ou a derrota de um competidor. Em certas modalidades, é comum os atletas finalizarem a prova com diferença de poucos décimos ou centésimos de segundo. Na prova de 100 metros rasos, vence o atleta mais rápido nos 100 metros de pista. E nessa modalidade, quem se destaca é o jamaicano Usain Bolt. Ele é considerado o homem mais rápido do mundo. Aqui você está vendo a imagem, ó. Nas Olimpíadas aqui no Rio, em 2016, Usain Bolt conquistou a medalha de ouro na prova dos 100 metros rasos, com um tempo de 9,81 centésimos de segundos. O segundo lugar chegou o americano Justin Gatlin, com 9,89 centésimos de segundos. Já o terceiro lugar foi do canadense André de Grasse, com 9,91 centésimos de segundo. Observando os tempos, de prova informados na legenda aí, na imagem, vemos que ocorreu uma diferença de apenas 8 centésimos do segundo com o primeiro, colocado. E depois do segundo colocado para o terceiro, a diferença foi ainda menor, 2 centésimos de segundo. Aí você vai marcar um xizinho aí de como representa 8 centésimos de segundo, tá? Na letra B, você vai dizer as modalidades, citar modalidades que faz o intervalo com pouca diferença. A gente tem aí competição de cavalos, Nós temos automobilístico, natação e entre outros. A tia vai pedir que vocês destaquem lá atrás no módulo para fazer atividades aí, eu vou colocar no grupo, tá bom? Para preencher um recibo.